partir desse slide, a gente vai entender um pouquinho de como que a gente pode identificar um componente como esse, um capacitor, lá na oficina. É lógico que vocês, vendo o formato dele, de acordo com as fotos que eu já mostrei aqui, vocês já conseguem identificar, né? Diferenciar, pelo menos, de um resistor, vocês já conseguem. Agora, como que a gente faz para ler o valor desse componente, né? Qual é, que é o valor nominal do capacitor, né? A gente pode fazer isso de formas diferentes para os tipos diferentes de capacitores. No caso dos capacitores eletrolíticos, como vocês mesmos já identificaram, a gente consegue identificar os terminais deles, né, por essa indicação que tem aqui no corpo dele, tem um sinalzinho de menos aqui. Deixa eu pegar o meu laser aqui, ó. Tem esse sinalzinho de menos aqui, ó, uma setinha apontando dizendo que esse terminal é o terminal negativo, tá? Além disso, no próprio corpo dele já tem as indicações de capacitância, que é os 4.700 microfarads, e a tensão, que é os 25 volts, tá? Então, bateu o olho, as informações estão aí. É bem tranquilo de trabalhar com capacitores eletrolíticos e com relação à identificação deles, tá? Se você tiver na versão SMD, ó, de soldagem em superfície, é a mesma coisa. Só que ele não está escrito microfarads aqui, mas esse capacitorzinho aqui é de 1000 microfarads por 10 volts. E ele indica aqui, ó, tá vendo que está pintado esse lado aqui na canequinha? Está pintado desse lado, indicando que esse terminal aqui é o negativo. Aí está cortado desse lado aqui, indicando que esse é o positivo para esse tipo de capacitor. Capacitância de 1000 microfarads, aquele 1000 que tem ali no meio, e os 10 aqui indica 10 volts. Esse 4N e esse A, às vezes, são outros parâmetros aí que o próprio fabricante adiciona para identificar alguma outra característica do componente. Nesses casos, você tem que consultar o catálogo do fabricante para identificar o que significa esses valores aí. Mas para a gente, o mais importante é a capacitância e a tensão, tá? No caso dos capacitores de tântalo, é bem parecido também. Então aqui, olha só, esse capacitor que está aqui do ladinho, né? Nós temos um capacitor de tântalo que tem um ponto ali, tem um valor que tem um ponto no meio, né? Normalmente, quando ele tem esse ponto no meio, aí tem algum ponto, enfim, normalmente o valor do capacitor de tântalo é dado em microfarads. Então, 2.2 indica que é 2,2 microfarads. E os 25 que tem ali embaixo indica a tensão máxima de trabalho desse componente. Se porventura, em algum momento, esse capacitor apresentar 3 dígitos, né? Se for 3 dígitos, aí já não é mais em microfarads o valor, tá? Tem um exemplo aqui onde ele tem um capacitor de tântalo que, em vez de estar escrito 2.2, está escrito 106. Para esse caso, a gente vai usar a mesma lógica do resistor, né? Do código de cores de resistores, só que aqui a gente não está usando cores, né? É como se fosse marrom, preto e, puxa, me falha a memória, acho que é azul, né? A cor para o número 6. Então você vai ter aqui como se fossem as 3 cores, mas já a representação em forma de números, como se fosse um resistorzinho ali de 4 faixas, sem considerar a faixa de tolerância. Então, o primeiro número é o primeiro dígito, o 1, o segundo número é o segundo dígito, o 0, e o terceiro número é a potência de 10, ou a gente pode pensar que é a quantidade de zeros que você vai acrescentar aqui. Então, primeiro dígito e segundo dígito, 1 e 0, e aí você acrescenta mais 6 zeros, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse valor sempre em picofarads. E aí você pode converter de picofarads para microfarads, e isso vai se transformar em 10 microfarads, tá? Você passou essa vírgula que estava aqui, ó, 3 casas para cá, nanofarads, 3 casas para cá, microfarad, tá? Aquelas tabelinhas de conversão podem ser usadas para esse tipo de coisa, tá?
Tudo bem, gente? Ó, quando for 3 dígitos, então é só lembrar da ideia, da lógica de leitura de código de cor de resistor, só que aqui não tem cor, é só identificar pelos dígitos, né? 2 primeiros dígitos é a base do número, o terceiro é a quantidade de zeros. Se a gente encontrar, isso a gente vai ver lá no terceiro semestre, que a gente vai montar uma plaquinha usando esses componentes de soldagem em superfície. A gente vai voltar a falar disso lá para frente, tá? Eu coloquei aqui, não lembro por quê, acho que é porque no curso anterior a gente já falava de SMD logo no começo, tá? Mas esse tipo de capacitor é um capacitor de tântalo, só que veja que ele não tem terminal, um fiozinho aqui nos terminais, né? Ele tem tipo uma chapinha onde você solda. Nessa foto aqui tá mais fácil de ver, ó, nesse desenho. Então essa chapinha é onde a gente vai fazer a soldagem aqui na placa. A gente vai colocar estanho, né, e soldar na placa por essa chapinha, tá? Por isso que ele é um SMD, é um capacitor de soldagem em superfície. É uma versão para não tem um conector, né, um cabinho. Ele solda na superfície da placa. Para você fazer a leitura, segue a mesma regra que eu mostrei anteriormente lá dos 3 dígitos, ó. 107. Como é que eu traduzo o código dele, o valor da capacitância dele? A base é 10, os 2 primeiros dígitos, e aí se acrescenta mais 7 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isso é medido em picofarads. Aí você pode converter, né? Então vem aqui, passa a vírgula daqui para cá 3 casas, vai para nanofarads, passa a vírgula para cá 3 casas, vai para microfarads, e a gente acabou de descobrir que isso aqui é equivalente a 100 microfarads. A informação que está aqui embaixo é 20, né? Então, portanto, 100 microfarads, 20 volts. É assim que a gente lê a especificação desse capacitor, tá? Ah, professor, mas eu tenho que decorar? Não, jamais decore, nada disso, tá? É assim, se um dia você se deparar com esse capacitor, você revê essa aula ou você, né, enfim, relembra como é que faz a leitura, tá? Não precisa decorar nada agora. É bom conhecer uma vez na vida e quando você for na oficina e você tiver que escolher um capacitor dentre um monte de componentes que vai estar lá bagunçado lá na caixinha que você vai receber, aí você tenta relembrar essa leitura de código de cores aí, que é tipo código de cores, mas só com números, para você conseguir fazer a leitura, tá? Os capacitores cerâmicos também seguem a mesma regra de leitura, tá? Então a gente tem aí 3 dígitos quase sempre, né? Então o valor vai ser sempre em picofarads. Vamos fazer a leitura desse capacitor aqui, ó, 103. A base é 1, 0 e você coloca mais 3 zeros. Esse valor está em picofarads. E se a gente quiser converter, 10.000 picofarads é o mesmo que 10 nanofarads, tá? Esses capacitores aqui não têm a informação de tensão de isolação, quer dizer, alguns têm, alguns não têm. Esse daqui azulzinho tem e é 2.000 volts, né? 2 kV é o mesmo que 2.000 volts de isolação. Já esse outro aqui à direita, né? Vamos fazer a leitura dele para exemplificar. São 3 dígitos, 154. Então, a base é os 2 primeiros dígitos, 1, 5, e aí você coloca mais 1, 2, 3, 4 zeros, medido em picofarads, tá? Se eu quiser converter isso para outra unidade de medida, né? Passando a vírgula aqui 3 casas à esquerda, ele vai para nanofarads. Então a gente tem um capacitor de 150 nanofarads. Não está informando a tensão máxima suportada por esse capacitor. Geralmente ele tem uma tensão muito alta, né? Quer dizer, ele suporta tensões bem elevadas. E o fabricante não imprimiu essa informação aí. O que acontece é que quando você compra ele novo, você vai ter informação do vendedor, né, que te forneceu, do fornecedor, essa informação da tensão. Se você pegou ele na oficina lá sem essa informação, aí não dá para você saber, tá?
Mas eu garanto a vocês que é sempre valores bem altos, acima de 100 volts, acima de 200, 300, enfim, ele aguenta bastante coisa, tá? Mas não dá para precisar. Então, se for um projeto, se for um equipamento, eu preciso substituir esse capacitor num equipamento, por algum motivo queimou o capacitor. Aí você tem que encontrar a documentação, lá, o esquema elétrico do equipamento e comprar um capacitor compatível com o que está sendo indicado lá no esquema elétrico, tá? Lembrando sempre que a capacitância tem que ser a mesma, ele tem que ser de 150 nanofarads, mas ele pode ser de uma tensão maior do que a tensão de isolação informada, né? Quer dizer, vamos supor que eu precise substituir esse capacitor azulzinho que diz que é de 2.000 volts. Eu não posso colocar um capacitor de 10 nano com uma isolação de 500 volts. Mas se eu encontrar no mercado um capacitor de 10 nano com uma isolação de 5.000 volts, ok, não tem problema nenhum. Quer dizer, ele suporta uma tensão maior, mas tá tudo bem. O importante é que é maior do que o mínimo indicado pelo fabricante no equipamento original, tá? Vocês devem estar notando que nos slides existem algumas características também de cada um desses tipos de capacitores, tá? Como a gente não vai aplicar nesse momento cada um desses capacitores, eu não estou lendo todas essas características para vocês. Fica para vocês aí como atividade de revisão, depois, quando vocês forem estudar a matéria, ler essas características e o que a gente tem aí de característica para cada tipo construtivo, tá? Bom, nesse slide está exatamente o que eu já falei sobre com relação à leitura, né, desse tipo de capacitor, tá? Então aqui só tem mais informação em relação ao primeiro dígito. Essa fotinho aqui está muito legal, né? Que ele mostra lá os 3 dígitos, o primeiro algarismo, o segundo algarismo e o terceiro algarismo, que é o número de zeros, né? Então tem o número 2 ali, indica que são 2 zeros, o valor sempre medido em picofarads, tá bom? Uma vez que você entendeu essa lógica, quase todos os outros capacitores que você se deparar, você vai conseguir lembrar como é que faz, tá? Aqui é mais do mesmo, mais uma foto, ó, 472, né? A base, os 2 primeiros algarismos é o 4 e o 7. E aí o terceiro algarismo é 2, então indica que são 2 zeros, o valor é em picofarads. 4.700 picofarads. Se eu quiser converter isso aqui, né, para uma unidade que fique melhorzinha, né, posso jogar a vírgula 3 casas à esquerda, vai dar 4,7 nanofarads, tá? Esse capacitorzinho aqui. Tudo bem? Tem o D aqui, uma letra D nesse capacitor. Em alguns casos, o fabricante ele coloca um código para indicar a tolerância, tá? Deixa eu ver se tem aqui. Ah, aqui, ó. Aqui temos uma tabela de tolerância nesse slide. Eu já adianto para vocês que tolerância de capacitor geralmente é algo bem grande e dificilmente a gente, só se a gente for projetar um circuito muito específico, mas geralmente a gente não se preocupa muito com a tolerância desses capacitores. Até isso é verdade, né? Porque a maior parte dos capacitores, como esse capacitorzinho aqui, ó, de 100 154, né? A gente tinha convertido lá, tinha dado 150 nanos, se eu não me engano. Ele não tem a indicação de tolerância, né? Se ele não tem indicação de tolerância, então talvez não seja algo muito importante da gente identificar. Não dá para desligar. O Ezequiel, seu microfone abriu, hein? Se for alguma dúvida, pode perguntar, tá? Não tem problema não. É que eu achei que você abriu sem querer. Tá bom? Então, se tiver uma letrinha, é só usar essa tabelinha de tolerância que você consegue descobrir qual que é a faixa de valores que ele pode variar, tá? Que o fabricante indica. Bom, isso aqui também é mais do mesmo, tá? A mesma coisa, só que tem alguns casos que indica tolerância. Eu coloquei vários slides repetitivos, né? Mas tanto para capacitores de disco cerâmico, como também para capacitores de poliéster, como é o caso aqui,
a leitura é bem parecida, tá? Tem dois casos aqui que são um pouco diferentes de identificar, mas no geral é sempre a mesma forma. Vamos começar por esse capacitor aqui do meio. Ele indica 105 ali, né? O que a gente consegue identificar de código. Esse 105 é os dois primeiros dígitos é a base do número e mais 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. Medido em picofarads, tá? Então a gente pode converter isso jogando a vírgula 3 casas para cá, 3 casas para cá. Isso daqui pode dizer que esse capacitor é um capacitor de 1 nanofarad. Tá bom? Opa, 1 microfarad, perdão. 1 microfarad, tá? Tensão de isolação dele, 400 volts, está indicando aqui no corpo do componente. Tá bom? Deixa eu apagar e fazer mais bonitinho isso aqui, porque ficou meio feio, né? Então vamos lá. Isso aqui é de 1 microfarads por 400 volts. Beleza, esse do meio é fácil. Agora, esse azulzinho, por exemplo, eu sei que você vai ter que treinar a vista aqui, né? Mas aqui está escrito micro 1. Quando está escrito micro 1, a ideia é que ele está colocando no lugar do ponto, ele está colocando a unidade de medida. Então, isso é a mesma coisa que dizer 0,1 microfarad, tá? E 0,1 microfarad já está bem escrito, né? Mas se a gente converter para nano, vai dar 100 nanofarads, tá? Esses 400 que estão ali embaixo também indicam 400 volts de isolação do capacitor, né? Aí você pode perguntar, mas e esse W6 aqui? O que indica esse W6? Pode indicar a semana de fabricação ou algum código relacionado ao lote de fabricação da empresa, tá? É só uma forma, de repente, da empresa controlar a produção dela, né? E identificar alguma coisa. Mas também pode ser outro parâmetro, pode ser tipo um coeficiente térmico, né? Quer dizer, a máxima temperatura que esse capacitor pode trabalhar. E, em geral, isso está sempre tabelado, tá? Não dá para a gente olhar para esse valor W6 e falar que é alguma coisa relacionada ao número 6. Não, pode ser que seja uma tabela do fabricante e na tabela do fabricante ele vai especificar o que significa esse código, tá? Ó, nesse caso aqui do meio você tem um J aqui, né? Então esse J também provavelmente está relacionado com a tolerância, né? Nesse capacitor aqui da direita, aqui ó, traduzindo o que está escrito ali, né? Está escrito 1 micro zero. 1 micro zero tá fácil, né? É um capacitor de 1 microfarad, tá? O valor de baixo é 100, indica que é 100 volts a isolação dele. E de novo tem um K aqui que provavelmente também indica tolerância. Tudo bem? Não se preocupa nesse momento, tá? Isso aqui vocês vão decorar sem querer querendo na prática. Eu, pelo menos, nunca me preocupei em ficar decorando aqui, ficar, tipo, gastando umas horas falando, sei lá, treinando e isso foi acontecendo naturalmente, sem querer querendo na prática. Conforme você vai trabalhando mais com isso, que vai sendo mais necessário você decorar esse tipo de coisa, você vai decorar sem querer, tá? E é como eu digo, guarda os slides aí como uma referência de consulta, né? Quando você se deparar na sua vida aí com alguma situação desse tipo, consulta, né? Não tenha vergonha de consultar. Eu sempre falo aí pro pessoal, né? Ter as anotaçõezinhas no caderno, tal. Não precisa gastar a memória aí da cabeça, né? Para guardar esse tipo de coisa. Deixa no caderno. O importante é você saber que está escrito ali no seu caderno e na hora que precisar, consulta, tá? Olha só como o negócio começa a ficar mais crítico ainda, hein? Quando você tiver capacitor do tipo SMD, que é o capacitor de soldagem em superfície, olha só como é que ele é. Não tem como você identificar o código dele, a capacitância dele, nem a tensão de isolação, tá? Nesse tipo de capacitor aqui, a única forma que você tem de saber qual que é o valor dele é a especificação do próprio fabricante.
Então, quando o cara compra esse tipo de capacitor, ó, isso aqui normalmente ele vem assim nessas fitazinhas assim, né, enroladas nesses rolos aqui, porque normalmente ele é usado para montagem industrial. É uma máquina que faz a montagem de placas usando esse tipo de componente, né? Então, o cara ele só precisa saber ler aqui nesse adesivo aqui, né? Qual é o valor do capacitor? Aqui está dizendo que ele é de 100 microfarads, 10%, 10 volts. Então, esse é o capacitor que está aqui, esses capacitorzinhos que estão aqui, tá? A única coisa que ele precisa saber é isso, para ele trocar o rolo lá e realimentar a máquina que vai fazer a montagem automática da placa, tá? Então, não tem como necessariamente você olhar no corpo do componente e saber o valor dele só de olhar, né? Aí tem aqui algumas informações sobre capacitores ajustáveis, né? Enfim, aí é faixa de valores que ele funciona e, de novo, tem que ter uma referência de um código do fabricante, catálogo do fabricante, ou às vezes um código impresso no corpo do componente, mas também não é padronizado, né? Vai depender muito do fabricante e de como que ele apresenta esse código. Deve ter uma tabela, uma coisa assim, para você saber o valor.